Show de bola, gente! Então estamos de volta aqui para continuar a correção. Continuar a correção que deu uma parada, mas agora estamos de volta. Venha para a tela. Questão 23. Venha comigo. Considere um triângulo MNP equilátero inscrito numa circunferência de centro O e raio R. Então, circunferência de centro O e raio R. Já vamos começar daqui a pouquinho a desenhar isso aí. Show! Seja RS uma corda que intersecta, o correto seria intersecta, sim, porque quando um conjunto está em comum com outro, a gente não fala que existe uma interceptação, a gente fala que existe uma interseção, mas tá tudo bem, deu para entender, né? Então, RS é uma corda que intersecta os lados MN e MP do triângulo nos pontos T e V, pontos médios dos respectivos lados. Então, gente, a gente precisa entender o que é isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar a desenhar o nosso triângulo. Vamos lá. Círculo. Isso não é um círculo. Vamos de novo. Opa. Não. Mais uma vez. Também não. Última vez. Olha, até que foi. Só porque eu falei que foi a última. Muito bem. Aí ele escreve um triângulo equilátero neste círculo. Então vamos escrever, vamos lá. Aqui, ó. Show, tá aí o nosso triângulo equilátero. Show de bola. E de vértices M, N e P. Melhor colocar o M em cima? Não sei. Daqui a pouco a gente vê. É melhor assim, né? Porque MN e MP vão ser intersectados por uma reta. E vai cortar este triângulo nos pontos... Opa! Vai cortar este triângulo nos pontos T e V. Faz a leitura ali comigo para ver se você não entendeu. Olha só. Seja RS uma corda que intersecta os lados MN e MP. Opa! Cadê o lado MN? O lado MN é esse. E o lado MP? É esse aqui. É verdade, né, professor? Exatamente. E daí, professor? E daí que ele diz que essa corda RS intersecta os lados MN e MP nos pontos T e V. Pô, marquei ali T e V. Se ligou lá? Pontos médios dos respectivos lados. Graças a Deus que é ponto médio, né, professor? Exatamente. Pontos médios dos respectivos lados. Se RT é igual a VS, que vale 1 centímetro, essas medidas aqui, ó, RT, VS, isso aí mede 1. Show. Qual é o valor da área do quadrilátero NPVT? Esse cara aqui. Estamos interessados em calcular a área deste quadrilátero aí, que dá para concluir que é trapézio. Por quê? Vamos escrever isso aqui. NPVT é trapézio. Porque parece ser um trapézio, mas não é só por isso, né? NPVT é trapézio, pois TV é base média e, por isso, é paralela a NP. Por que é base média? Porque está unindo dois pontos médios. Sempre que une dois pontos médios é base média, professor? Exatamente. Então gravei. E a base média ela tem duas propriedades, né? Se aqui mede x, a gente já sabe que aqui mede 2x, tá? Eu não sei se eu vou precisar disso, daqui a pouco a gente vê se precisa, tá bom? Show de bola, gente. O que a gente faz agora? Bom, vamos dar um nome para a medida desse triângulo, né? Ele tem lado... Bom, ele é equilátero, então vamos chamar tudo de L, né? Aqui automaticamente vira L sobre 2. E aqui automaticamente vira L sobre 2. Beleza? Como aqui mede L,
aqui só pode medir L sobre 2 também, porque a base média é a metade. Eu vou precisar disso. E aí, você já consegue achar um monte de coisa, sim? Primeira coisa que você pode fazer é calcular a área do triângulo MTV. Deixa eu dar uma pintada nele aqui. Esse triângulo aqui, ó, ele é um bom triângulo para você achar a área, tudo bem? É por quê, professor? É porque ele se completa, né, num triângulo equilátero, né? Bom, vocês vão entender. Como é que é a área desse triângulo azul aí? A área do triângulo MTV. Eu gosto de escrever assim, ó. MTV. Então, área de triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não tem outra, tá? Essa é a melhor forma para você achar a área de um triângulo equilátero. O lado desse triângulo é L sobre 2, certo? Ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Sim? Vamos fazer essa conta? Isso fica assim, L ao quadrado sobre 4, vezes a raiz quadrada de 3, tudo isso dividido por 4, certo? Tudo bem? Isso fica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 16. Essa é a área do triângulo azul. Beleza. E aí? E daí que agora a gente consegue achar a área do triângulo MNP. Qual é o triângulo MNP? O preto de volta, né? Aqui, ó. Ah, o triângulo grande. Isso, ele é equilátero, não é? Ah, professor, entendi. Então, o que o senhor está fazendo é, o senhor está calculando a área do grande, o senhor está calculando a área do pequeno, para poder substituir a área do grande, diminuir do pequeno, e vai ficar só o verde, né? Mas não entendi ainda direito, não. Você vai entender, olha só. Como é que é a área do triângulo MNP? Ele é um triângulo equilátero, certo? Fórmula da área de um triângulo equilátero. É lado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. Tá aí a fórmula, certo? Portanto, podemos concluir que a área do quadrilátero NPVT é igual à área do triângulo preto, né? MNP, subtraída da área do triângulo azul, MTV. Então, o que eu posso dizer aqui, a área desse quadrilátero é a área do triângulo preto menos a área do triângulo azul, certo? Isso é excelente para a gente resolver esse exercício. Isso ainda não vai matar porque tem que achar V. Mas daqui a pouco a gente acha. Como é que fica isso aqui, então? MNP, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E qual é a área do triângulo MTV? É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 16. Faz o MMC, esse MMC é mole, é 16, né? Aqui fica 4L ao quadrado, raiz de 3. E aqui fica L ao quadrado, raiz de 3. 4 menos 1, 3L ao quadrado, raiz de 3. Sobre 16. Então, essa é a área que eu procuro. Professor, gabarito, né? Não. Ué, por que não? Porque ele quer a resposta em números, certo? Então, agora, nosso trabalho é achar o valor de L. Show? Para a gente achar o valor de L, a gente vai ter que mexer com o raio desse círculo, tá? Então, vamos marcar o centro desse círculo. Isso aqui mede R, correto? Sim ou não? Você pode utilizar o fato de que isso aqui é baricentro, sim? E aí divide na razão 2/3 para 1/3. Ou você pode ser muito mais simples e fazer simplesmente isso aqui. Baixa uma perpendicular. Eu sei
que o tamanho deste segmento é R, e eu sei que isso aqui é o lado sobre 2, correto? Isso me permite encontrar R em função de L, correto? Uhum. Então, o que você pode me dizer sobre isso? Aliás, antes da gente fazer isso, deixa eu fazer um negócio aqui contigo que é bem legal. É muito útil sempre você fazer isso. Esse traçado aqui eu vou manter. Quanto é que mede isso aqui? R, né? Quanto mede isso aqui, hein? Quanto mede isso aí? O que você acha? Hein? Eu acho que eu não vou ficar esperando a resposta, não. Isso é a altura do triângulo MTV, certo? É a altura, sim. Ok? Então, vamos achar a altura, tá? Como é que a gente acha a altura de triângulo equilátero? Tá ficando cheio novamente, né? Deixa eu ver se eu faço isso aqui. A altura é o L raiz de 3 sobre 2. Qual é o lado desse triângulo? L sobre 2, certo? Então, isso aqui vai ficar L sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Isso dá L raiz de 3 sobre 4. Portanto, esta medida aqui é L raiz de 3 sobre 4. Só que é só este pedaço que mede L raiz de 3 sobre 4. O resto inteiro mede R. Então, esse pedacinho pequenininho aqui mede quanto, professor? Mede L raiz de 3. Aliás, mede R menos L raiz de 3 sobre 4. Aí vale a pena eu redesenhar isso aí com menos informações e um pouquinho maior, né? Então vamos lá. Quase que ficou um bom círculo. Vamos de novo? Não, mais uma vez. Essa é a última, prometo. Não dá para ser a última, desculpa. Pronto, melhorou. Aí vou desenhar um triângulo lá dentro. Ops. Tá bom. Ficou razoável. Lembrando que eu não tenho régua nem compasso aqui, então fica difícil. Bom, aí vamos lembrar que tem uma reta aqui, né? Show. E a gente descobriu algumas coisas. A gente descobriu que essa distância aqui, ela foi R menos L raiz de 3 sobre 4, né? É o raio do círculo, deixa eu botar de roxo, já que eu desenhei de novo. É o raio do círculo menos a altura, né? Agora, qual é o raio desse círculo, hein? Agora entra o que eu falei agora há pouco, sim? Agora fica mais fácil de ver. Olha só. Isso é o raio, certo? Vou chamar de R. Liga até aqui, agora vai ficar bem mais didático, vocês vão saber o porquê que eu tô achando R. Olha só. Se você não tá entendendo por que eu tô fazendo isso, você vai entender agora. Isso aqui mede L sobre 2. Este ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Utilize a... Aqui. Eu vou trocar de caneta. Não, acho que tá bom. Utilize as relações trigonométricas. Eu vou utilizar as relações trigonométricas nesse triângulo aqui. Tudo bem? Eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa. Então, vou usar o cosseno de 30. Então, cosseno de 30 é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 30 dá
raiz de 3 sobre 2, né? Isso aqui dá L sobre 2R, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Corta 2 com 2, a gente descobre que L é igual a R raiz de 3, isola R, fica L sobre raiz de 3, racionalizando L raiz de 3 sobre 3, ok? Aí, agora que você sabe R em função de L, você pode reescrever isso aqui. Isso aqui agora fica L raiz de 3 sobre 3 menos L raiz de 3 sobre 4, tá? Fazendo esta contita, isso dá 4L raiz de 3 menos 3L raiz de 3 sobre 12, que dá finalmente L raiz de 3 sobre 12. Isso que a gente acabou de encontrar é esse segmento azul aqui, tá? É o raio menos a altura, tá bom? Show de bola, tá? Nesse triângulo que se formou aqui, você percebe que não adianta nada você continuar sem tocar no círculo, porque o raio do círculo, ele vai ser... Bom, vocês vão entender, olha só. Eu cheguei a fazer esse triângulo aqui da última vez, tá? Este triângulo é um triângulo muito importante, sim? Ele é importante porque ele relaciona coisas que eu mais ou menos sei as medidas. Você concorda? Porque olha só, quando você traça esse triângulo, quanto que você acha que mede esse pedacinho aqui? Ora, professor, esse pedacinho aí mede L sobre 2, né? A metade do lado. E quanto mede esse pedaço aqui? Não sei. Sabe sim, mede 1. O problema disse que mede 1, né? Então isso aqui mede 1. Esse pedaço aqui eu já sei que mede isso. E esse cara aqui, e aí vem a utilidade, isso aqui é o raio do círculo, certo? Então você acabou de formar um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo com as seguintes medidas. Esse cara aqui mede L raiz de 3 sobre 12. Esse cara aqui mede L sobre 2 mais 1. Aliás, L sobre 4 mais 1, perdão. L sobre 4, porque aqui já é L sobre 2, né? É a metade de L sobre 2, L sobre 4. E esse raio é o raio do círculo, que a gente já achou, né? O raio do círculo é L raiz de 3 sobre 3. Fazendo Pitágoras aí, eu vou achar L. E usando L, eu consigo substituir aqui para achar a área, tá? Vamos tentar. Deixa eu começar a dividir aqui para a gente poder fazer cálculos em regiões específicas para os cálculos. Vou começar aqui à esquerda, tá bom? Então vamos lá. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Vamos dar uma simplificada nessa parada aqui em cima? Isso aqui pode ser escrito como L mais 4 sobre 4. Deixa eu apagar aqui. L mais 4 sobre 4. Ok. Então, elevando ao quadrado os dois lados. Sim. Vamos lá. Isso vai ficar assim. L ao quadrado vezes 3 sobre 9 é igual a L ao quadrado vezes 3 sobre 144. Acho que não tem nenhum truque para fazer aqui, não. Vai ficar assim mesmo. Tá bom. Isso aqui fica L mais 4 ao quadrado sobre 16. A gente vai ter que fazer o MMC disso aí. O MMC disso aí é 144.
144 dividido por 9 dá 16. Aí fica 16. 16 vezes 3, 48L ao quadrado. Aí aqui dá 3L ao quadrado. E aqui dá 9L mais 4 ao quadrado. E aí, corta, corta. Passo o 3 para o outro lado, fica 45L ao quadrado é igual a 9 vezes L mais 4 ao quadrado. Sim, fazendo as contas, você não vai fazer Bhaskara, pelo amor de Deus. Jogue a raiz nos dois lados. A raiz aqui vai dar raiz de 45L. Opa. E aqui vai dar 3 vezes L mais 4. Sim? Muito bom fazer isso, né? Evita Bhaskara, né? A gente tá doido que não faça Bhaskara, né? Então, isso aqui, raiz de 45 é a mesma coisa que 5 vezes 9. A geometria já acabou há muito tempo, né, gente? 3L mais 12. Sim? Show. Aí, joga pro outro lado. Deixa eu ver. Tá bom, assim. Aí, o 9 sai, fica 3 raiz de 5L, que é igual a 3L mais 12. Passa o 3L para o outro lado, vai ficar 3 raiz de 5L menos 3L é igual a 12, portanto, L vezes 3 raiz de 5 menos 3 é igual a 12. Sim? L vai ser igual, então, a 12 sobre 3 raiz de 5 menos 3. Coloca 3 em evidência. Isso fica 3 vezes raiz de 5 menos 1. Corta, corta. Isso aqui dá 4. Então, 4 sobre raiz de 5 menos 1, certo? Show. Então, isso é L. A gente precisa substituir isso aqui, certo? Então, a área é... Jesus. A área é 3L ao quadrado raiz de 3 sobre quanto? Sobre 16. Isso dá 3 vezes 4 sobre raiz de 5 menos 1 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 16. Fazendo as contas, muitas contas, né? Que a gente já fez. Isso aqui dá quadrado do primeiro. Deixa eu colocar maior a fração. Aqui vezes raiz de 3. Isso é o quadrado do primeiro aqui em cima, né? Bom, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tudo isso dividido por 16. Dá para cortar esse 16 com esse, graças a Deus. Aí isso fica simplesmente 3 raiz de 3 sobre 6 menos 2 raiz de 5. 3 raiz de 3 menos... 3 raiz de 3 sobre 6 menos 2 raiz de 5. É isso aí. Bom, agora tem que substituir, né? Ele diz para usar a raiz de 3 como 1,73 e raiz de 5 como 2,23. Será que eu racionalizo? Deixa eu ver se vai ficar bom racionalizar. Vai ficar 36 menos 20. Eu não sei se... Acho que eu não quero racionalizar, não. Vai dar trabalho. Bom, vamos fazer a conta assim mesmo. Isso aqui fica 3 vezes 1,73 dividido por 6 menos 2 vezes raiz de 5, que é 2,23. Que complicação, tá? Beleza. Isso aqui fica, então, 9... 9. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3, 5. 5,19. Isso aqui dá 4,46. 6 menos 4,46 dá 1,54. E aí, se você faz essa conta,
5,19 dividido por 1,54, que é a mesma coisa que 519 dividido por 154. Vou fazer uma rápida aproximação aqui. Dá por 3. 3 vezes 4, 12. Vai, aí 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 3 vezes 1, 3, 4. 4, 6, 2. Aqui fica 7. Aqui fica 5, 0. Aí baixa 1, 0, vírgula. Aí dá por 3 de novo, né? Então isso aqui dá aproximadamente 3,3. Essa é a área. E a área 3,3 pertence ao intervalo 3, 5. Beleza? Então, questão bem trabalhosa da AFA. Provavelmente foi a mais trabalhosa da prova, tá bom? Sobe aqui comigo. Aproveitando, deixa eu falar algumas coisas para você. Sim, uma questão como essa, gente, quando a gente começa já com uma questão dessa, a minha experiência diz o seguinte: a gente se desespera, tá? A gente se desespera porque a gente começa a pensar assim, eu sei como funciona a cabeça. Funciona assim, ó. Professor, eu nunca ia conseguir fazer isso. Ou então, quando tem pessoas, quando tem alunos ao redor, quando tem muita gente, assim, os alunos começam a falar assim, professor, como é que eu vou ter tempo de fazer isso na prova? Funciona da seguinte forma. A AFA é uma prova pequena, tá? Ela não tem 90 questões, ela não tem 120 questões, ela não tem 90 num dia, 90 no outro. É uma prova com 64 questões. E dessas 64, 48 são de português e inglês. Sim? Então, você vai ter... Não, 48 não, 32, 48. 32 são de português e inglês. As outras 32 são de matemática e física. Então, você vai ter 32 questões exatas para fazer. Numa prova da AFA, por exemplo. Quando você vai para uma prova dessa, você já fez tanto exercício, mas tanto exercício, que você não se preocupa em ser didático com você mesmo. Você quer matar a questão. Tá? Então, a sua mão já vai estar mais ágil, você vai já estar fazendo mais álgebras, você já vai estar fazendo mais álgebras mais espertas, mais rápidas. Então, não nessa forma aqui eu estou preocupado em te explicar, eu estou preocupado em fazer continha por continha. E você, quando visse que já estava entre 3 e 5, gabaritou. Show de bola. Próxima questão. Eu não, fiz questão de mostrar que dava aproximadamente 3,3, certo? Então, não fica indo muito nessa sua vibe negativa de eu nunca ia pensar nisso, professor, nunca. Não tem isso, tá? Treinamento, foco e garra são suficientes para que você conquiste a sua aprovação. Eu garanto isso para você. Beleza? Show de bola? Vamos para a próxima questão, então, que foi um exercício que nós tivemos, vocês estão vendo aqui, que eu tive que corrigir o dado do enunciado que fez a gente fazer uma conta gigante, certo? Então, gente, vamos lá. Vamos começar a fazer a questão. Vamos lá. Um triângulo ABC é não isósceles. Sejam MNP, respectivamente, os pontos médios dos lados AB, BC e AC, de forma que AN é igual a 3 e BP é igual a 6. Se a área do triângulo ABC mede 3 raiz de 15 e não 3 raiz de 18, então qual o comprimento da outra mediana? Fórmula de Diderot. Anota aí, gente. Pronto, agora pelo menos saiu. A fórmula é o seguinte: a área de um triângulo pode ser calculada como 4/3 vezes a raiz de m barra vezes m barra menos m1 vezes m barra menos m2 vezes m barra menos m3. Ok? Show. Aí, ele disse para vocês que uma das medianas mede 3. Ele disse que a outra mediana mede 6. E ele disse que uma das medianas é desconhecida, certo? Pois bem, qual foi o erro que eu estava cometendo agora há pouco? A conta é 3 mais 6 mais x sobre 2, certo? Isso é 9 mais x sobre 2. Eu tinha posto sobre 3, certo? Não é sobre 3, é sobre 2, né?
Aí isso aqui vai ficar assim, 9 mais x sobre 2, que falta de atenção, né? 9 mais x sobre 2 menos 3. 9 mais x sobre 2 menos 6. 9 mais x sobre 2 menos x. Agora sim, isso aqui dá 3 raiz de 15, certo? Inclusive você que está vendo essas estripulias que eu fiz aqui, gente, ignora, tá? A gente está fazendo de outra forma de propósito, tá? Isso fica 4 terços vezes. Aí agora, quando você elevar ao quadrado, eu já vou elevar ao quadrado. Isso aqui vai dar 16 nonos. Pô, e aí agora vai ficar muito mais bonito, porque olha aqui. 9 mais x. 2 vezes 3, 6. 9 menos 6, 3. 2 vezes menos 6 dá menos 12. 9 menos 12 dá menos 3. 2 vezes menos x dá menos 2x. X menos 2x dá x. Pô, tudo isso dividido por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, que vai cortar com esse 16. Ficou muito mais bonito. Bom, e desse lado aqui, 9 vezes 15, certo? Passa o 9 multiplicando para o outro lado. 9 mais x vezes 9 menos x. Produto notável é 81 menos x ao quadrado. 3 mais x vezes 3 menos x é 9 menos x ao quadrado. Isso tem que ser igual a 9 vezes 15. Fazendo as contas, 729, certo? Só vendo se a gente fez tudo certo. Aqui é x ao quadrado menos 9, perdão, gente. X ao quadrado menos 9. Show. É, porque é x menos 3, x mais 3, isso aí. Então, 81x ao quadrado menos 729 menos x à quarta mais 9x ao quadrado é igual a 9 vezes 15, que dá 9 vezes 5, 45, 9 vezes 9, 1.300, 45. Fazendo conta aqui, 9 vezes 15. Ficou faltando um nono aqui. Está 135, se eu não me engano. Preguiça de fazer conta, professor? Exato. Aí agora vem para cá, vamos fazer a conta multiplicando pelo 9 do outro lado. Esse eu vou ter que fazer, né? 135 vezes 9, passando esse 9 para o outro lado, fica 9 vezes 5, 45. 3 vezes 9, 27. Com 4, 31. 9 vezes 1, 9, 1.215. Então, isso fica 81x ao quadrado menos 729 menos x à quarta mais 9x ao quadrado é igual a 1.215. Pô, ficou muito melhor, né? Então, isso fica menos x à quarta. 81 mais 9 dá 90. E menos 729 menos 1.215 dá menos 1.944. Isso tem que ser igual a zero. Multiplica tudo por menos 1, x à quarta, menos 90x ao quadrado, mais 1.944 tem que ser igual a zero. Então, chegamos numa equação, é biquadrada, né? Chama x ao quadrado de y. Aí isso fica y ao quadrado menos 90y mais 1944, isso tem que ser igual a zero. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes 1944. 4 vezes 1944 dá... Será que eu deixo assim? Não, acho que eu vou fazer a conta. Isso aqui dá 8.100 menos 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16 mais 1, 17. 4 vezes 9, 36, com 1, 37. E 4 vezes 1, 4, 5, 6, 7. E aí, 8.100 menos... Deixa eu ver se eu fiz certo essa conta. 4, 16, 4 vezes 16, 17. 4 vezes 9, 36. Mais 1, 37. 4 vezes 1, 4, 5, 6, 7. Menos 7.776, isso dá
10 menos 6, 4. Aí 9, 2. Aí aqui 9, 2. Aí baixo 0, 3. É isso aí, 324. Isso é bom, né? É bom, porque isso é 18 ao quadrado. Então, y é igual a menos b, mais ou menos a raiz de 324, que é 18, dividido por 2. Graças a Deus. Isso dá 108 sobre 2, que é igual a 54, ou 90 menos 18, 72 sobre 2, que é igual a 36. Só que y é x ao quadrado. Então, ou x ao quadrado é igual a 54, a gente tinha chegado nisso agora há pouco, ou x ao quadrado é igual a 36. Se x ao quadrado for igual a 54, x é raiz de 54, que é a mesma coisa que 3 raiz de 6. E se x ao quadrado for igual a 36, significa que x é igual a 6, e a gente tem que decidir entre um dos dois. Sim? Não pode ser 6, primeiro porque não tem no gabarito, e segundo porque ele diz que é um triângulo não isósceles. Como é um triângulo não isósceles, uma mediana não pode medir a mesma coisa que a outra, certo? Então não pode ser esse caso, x só pode ser 3 raiz de 6. Considere no mesmo plano, questão 25, considere no mesmo plano os pontos da figura abaixo, de tal forma que, vamos lá, AW é igual a CW, que é igual a EW, e por aí vai, né? A gente já entendeu mais ou menos o que ele quis dizer com isso, né? Ele também diz que BW... Aí vamos fazer assim? Esses caras aqui são os carinhas vermelhos. BW... agora são esses aqui. É igual a DW, que é igual a FW. Então já dá para entender também o que ele quer dizer com isso. Tá? AWB é igual a BWC, que é igual a CWD. Então, esses ângulos aqui são todos iguais. Ótimo, muito bom. PC, então isso aqui foi verde. Estão acabando as cores, né? Roxo. PC é igual a AE, que é igual a CG. Ah, entendi. Então, essas medidas aqui são todas iguais. Ou seja, esses caras aqui são losangos, certo? Por enquanto, porque, na verdade, dá para ver que eles são quadrados, né? Mas vamos tentar mostrar isso. Então, já temos aí um pouquinho mais desta figura, certo? Então, essas informações servem para a gente concluir essas congruências aí, tá? Vamos ver o que ele quer. Ele quer a área em função de A. O que é A? A é a medida roxa. Então, cada parte roxa, ficou faltando uma, mede A. Show de bola. Vamos lá, então. O que a gente pode fazer aí? Primeiro, eu quero que vocês percebam o seguinte. Percebam que cada triângulo azul é isósceles e cada triângulo vermelho também. Então, esses triângulos aqui são isósceles. E aí, como os triângulos azuis também são, essas medidas aqui são retas. Porque num triângulo isósceles, quando algo é bissetriz, também é altura, também é mediana. E aí, gente, como esse lado é igual a esse, este ângulo aqui e este também são iguais. Só que este ângulo aqui também é. Então, cada um desses mede 45. Então, esse aqui embaixo também mede. E aí, o que a gente conclui com isso é que este ângulo aqui é reto. Este ângulo aqui é reto. Este ângulo aqui é reto. Este ângulo é reto. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Todos esses ângulos são retos. Show de bola. Concluímos isso, né? Geometricamente. Bom, e ele diz que os lados desses, agora podemos falar quadrados, medem A. Pô, legal. Já que mede A, então vamos tentar achar a área sombreada em função de A
percebendo, né? Percebendo que cada partezinha dessa tem que ser igual. Ué, mas isso mata a questão? Mata. Porque você pode chamar isso aqui de x, isso aqui de x, 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 x. E aí, olha que interessante. Essa área aqui, aliás, essa área, ó. Esse pedaço aqui mede x. Esse pedaço aqui mede x. E esse pedaço aqui mede x raiz de 2. Ué, por que que mede x raiz de 2? Porque é a diagonal de um quadrado de lado x, certo? Então, eu acabei de concluir que x mais x raiz de 2 mais x tem que ser igual a, certo? Porque o que eu concluí foi que esse pedaço mede x, esse pedaço mede x raiz de 2, esse pedaço mede x, mas tudo mede a. Então, x mais x raiz de 2 mais x é igual a. Então, x mais x, 2x. Coloca x em evidência. Então, x vai ser igual a sobre 2 mais raiz de 2. Correto? Qual é a área de cada triângulozinho cinza desse? Esse aqui, por exemplo. A área dele é cateto vezes cateto sobre 2. Isso dá x ao quadrado sobre 2. Mas x é isso, né? Então, a área fica igual a sobre 2 mais raiz de 2 ao quadrado sobre 2, certo? Tudo isso aqui vezes 8, porque são 8 triângulos, certo? 4, 5, 6, 7, 8. Como são 8 triângulos, multiplico a área por 8 e eu vou encontrar, finalmente, a área total, tá? 8 corta com 2, vira 4. Isso aqui vai ficar assim. 4 vezes a ao quadrado sobre o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Muito bem. Fazendo a conta, isso fica 4a ao quadrado dividido por 4 mais 2, 6, mais 4 raiz de 2. Divide por 2 em cima e embaixo, isso aqui vai ficar 2a ao quadrado dividido por 3 mais 2 raiz de 2. Aí multiplica em cima e embaixo por 3 menos 2 raiz de 2, racionalizando, né? Sim? Aí isso aqui em cima fica 2a ao quadrado vezes 3 menos 2 raiz de 2. E embaixo é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é 8. Certo? 9 menos 8 é 1. Distribui. Isso fica 6a ao quadrado menos 4a ao quadrado raiz de 2. Gabarito, letra D de dado. Show? Então, tá aí. Questão resolvida. Próxima questão. Questão 26. As circunferências lambda1 e lambda2 da figura abaixo são tangentes interiores. E a distância entre os centros C1 e C2 é igual a 1. Olha a maldade. Ele colocou duas circunferências. E uma delas tem centro aqui. E a outra delas, inclusive, só para a gente não se perder, aqui tem centro naquele ponto vermelho, é essa circunferência vermelha aqui, tá? Dá para ver, né? Mas assim você tem um quê mais cromático, né? E a que tem centro verde é essa verde aqui. Tá legal? Show. Aí, a área sombreada é igual à área não sombreada. Então, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que o raio dessa aqui é Rzão. Vamos dizer que o raio dessa aqui é Rzinho. Pode ser. E ele diz que a área sombreada é igual à área
não sombreada. O que é a área não sombreada? A área sombreada é o círculo verde. Portanto, πr ao quadrado. A área não sombreada é o círculo grande menos o círculo pequeno, certo? Porque o que seria a área não sombreada? A área não sombreada é essa lua que está aqui em volta. Tá? Essa seria a área não sombreada. A sombreada é essa aqui. Sim? Então, a área sombreada é a total menos o círculo, né? Aqui, que seria o sombreado. Né? É como se você estivesse fazendo um complementar. É o conjunto universo menos uma parte é igual a que sobra. Tá bom? Passa isso aqui para o outro lado somando, vai ficar 2πr ao quadrado é igual a πrzão ao quadrado. Corta π com π, e você acabou de descobrir que rzão ao quadrado é igual a 2rzinho ao quadrado. Beleza, gente? Tranquilo? Aumentando a letra aqui por pedidos, tá bom? Tá bom, Gabriel? Show. Foi mal, cara, desculpa, minha letra é pequena, mas tô melhorando, tô melhorando. Então, olha só, rzão ao quadrado é igual a 2rzinho ao quadrado. Show! Aí, agora, a gente tem que achar uma outra equação. E aí que talvez venha um problema. Mas nem é tanto assim, vai. Olha só. Isso aqui mede Rzinho, certo? E isso aqui mede Rzão, certo? Então você já sabe que Rzão é 1 mais Rzinho, certo? Substitui aqui e eu vou achar tudo que eu queria, né? Ele quer saber o raio da menor, então é isso aí mesmo. Então, Rzão ao quadrado, que é 1 mais Rzinho, tem que ser igual a 2Rzinho ao quadrado, tá? Deixa eu só ver aqui se tá tudo certinho, tudo certo. Mais 2R mais R, é isso aí. Show de bola. Bom, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, é igual a 2R ao quadrado. Passo isso aqui para cá, vai ficar R ao quadrado, menos 2R, menos 1, é igual a zero. Delta é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, isso dá 8. Então, R é igual a menos B, mais ou menos a raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Isso tudo dividido por 2. Isso dá 1 mais ou menos raiz de 2. Menos fica negativo, porque a raiz de 2 é maior que 1. Então, o gabarito é 1 mais raiz de 2. Aí ele quer saber a que intervalo pertence esse número, 1 mais raiz de 2. Isso aqui é aproximadamente 1 mais 1,4, que dá 2,4. E aí agora, que saco, né? Com certeza não está aqui, porque o maior cara aqui, né, é 11 quintos, que vale 2,2. 23 décimos é 2,3. É letra C, né? 23 décimos vale 2,3 e 5 meios vale 2,5. 2,4 está entre esses dois caras aqui. Então, gabarito letra C. Show de bola, gente? Beleza, então, próxima questão. Conforme a figura abaixo, A é o ponto de tangência das circunferências de centro C1, C2 e C3. E, além disso, sabe-se que os raios dessas circunferências formam uma progressão geométrica crescente. Galera, então, vamos lá. Qual é o raio desse círculo? 2R, certo? E qual é o raio desse? E aí? Dá para medir aí, né? Ele deu os valores, né? Ó, 2R, 2R, 2R. Não é isso? 2R, 2R, 2R. E o centro C2, isso aqui não mede R? Então, este raio aqui é 3R, certo? 2R, 3R.
E o próximo, 4R. Não. Não pode. Porque senão seria PA. E ele está falando que é PG. E aí, professor, o que que eu faço? X. Ok? X é. E aí, resolve por PA, né? Já que isso é PG, já que isso aqui é uma PG, 2R, 3R, X, então o que que eu posso dizer? X sobre 3R é igual a 3R sobre 2R, porque numa PG, o termo da frente dividido pelo termo de trás sempre dá a mesma coisa, certo? Vamos ver uma aqui. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 dividido por 32 dá 2. 32 dividido por 16 dá 2. 16 dividido por 8 dá 2. Então, o que a gente conclui com isso é que, realmente, a definição de PG, né? Qualquer valor dividido pelo seu antecessor resultará numa constante chamada de razão, né? Bom, corta R com R, passa o 3 para o outro lado, x vai ser igual a 9R sobre 2. Este é o raio, esse é o raio da circunferência maior, 9R sobre 2. Incrível, né? Beleza. Aí, o que que ele quer? Se os raios da circunferência C1 e C2 medem... Ele disse, né? Ai, Deus. Então, qual é a área da região sombreada? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou achar essa parte aqui. É mole ela, né? É π vezes 2r ao quadrado sobre 2. Isso dá 2πr ao quadrado, correto? Aí agora, essa parte aqui. Essa parte, ela já não é mais tão fácil, mas não chega ao ponto de ser difícil, né? Porque olha só, o que que vai ser isso? Vai ser a circunferência ou a semicircunferência grande. Qual é o raio dela? O raio dela é 9r sobre 2. Então, π 9r sobre 2 ao quadrado sobre 2, menos esta semicircunferência aqui, que tem raio 3R. Por que menos? Porque tem um buraco ali, né? Não é a grandona toda, tem que tirar aquele pedacinho, né? Então, fazendo essa conta, isso fica assim, π vezes 81r ao quadrado sobre 4, dividido por 2, menos 9πr ao quadrado sobre 2. Vou para outra parte aqui, tá? E já vou somando tudo, né? Ele quer que some essas duas coisas, então vamos somar tudo. 2πr ao quadrado mais 4 vezes 2 dá 8, vocês permitem fazer isso? Mais 81πr ao quadrado sobre 8, menos 9πr ao quadrado sobre 2, tá certo? Porque 4 vezes 2 dá 8. Ó. Tá. Aí faz MMC. MMC é 8. Aí aqui vai ficar 16πr ao quadrado. Aqui vai ficar 81πr ao quadrado. E aqui vai ficar 36πr ao quadrado. 16 mais 81 dá 97. Sobre 8, πr ao quadrado. E 97 menos 36 dá 61 πr ao quadrado sobre 8. Gabarito letra C de casa. Show de bola, gente. Próxima questão. Show de bola. Questão 28. AFA 2014. Na figura abaixo, os 3 círculos têm centro sobre a reta AB e os 2 de maior raio têm centro sobre a circunferência de menor raio. Então, este ponto é centro deste círculo. Caraca, nunca mais eu completo isso tão bem. E este ponto é centro deste... Ah lá, sabia que eu não ia. É centro deste círculo.
Cara, tá bom, né? Que cagada. Bom, tá aí. Show de bola. Qual é a expressão que fornece a área? Essa aí é aquela que, se você não teve a ideia assim de início, vai ser difícil de você reconhecer o que é que você tem que fazer. Sim? Minha dica aqui é a seguinte: divida isso aqui ao meio e calcula pelo menos isso aqui. Você vai ter que calcular isso aqui separado, senão não vai rolar, tá? Aí aqui tem uns truques legais, né? Você se lembra dos truques que essa figura carrega? Tem um assim, ó. Os, os círculos têm mesmo raio, né? Menos o pequeno. Então isso aqui é R. Isso aqui é R. Isso aqui é R. Portanto, esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. E aqui embaixo também. Isso significa que esses dois ângulos aqui são ângulos de 60 graus. Certo? Pô, então tudo é de 120, né? E aí o que a gente faz? A área do setor, né? Vocês já estão cansados de ver isso? A área de setor menos a área do triângulo, né? É um setor de abertura 120 graus e raio R. Ele dá o valor do raio, né? Rzinho, né? Tem que trocar para Rzinho. Tá, eu troco aqui. Rzinho. Rzinho. Rzinho, Rzinho. Pronto. E esse ângulo aqui é de 120 graus. Show. Isso vai me permitir calcular essa área vermelha. Essa área vermelha vai ser, então, alfa pi r ao quadrado sobre 360 menos a área do triângulo. Lado vezes seno do ângulo dividido por 2. Corta 120 com 360, fica 3. Isso fica πr ao quadrado sobre 3 menos r vezes r da r ao quadrado, seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. πr ao quadrado sobre 3 menos r ao quadrado raiz de 3 sobre 4. As respostas são feias, professor? Todas feias. Sim? Bom, achamos a área vermelha. Agora a gente já consegue fazer alguma coisa, tá? Como é que a gente vai resolver isso? Assim, ó. Vai somar a área desse círculo com a área desse e tirar a interseção, certo? Porque vai contar 2 vezes a interseção. Você concorda com isso? Beleza. Então, vamos lá. Área de um círculo, πr ao quadrado. Mais a área do outro círculo. E aí, quando eu faço isso, ó, essa parte aqui ficou contada 2 vezes, então eu tenho que tirar. São 2 vezes essa área aqui. Portanto, 2 vezes πr ao quadrado sobre 3 menos r ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Show? Beleza? Isso é a área que eu procuro, professor? Não. Isso que a gente está calculando aqui é só essa área aqui, ó. Deixa eu fazer direito. Calma aí. É só essa área aqui. Eu tenho ainda que tirar um círculo que está no meio, certo? Tem que tirar esse círculo. E aí, para a gente tirar esse círculo, diminui o círculo, Como é que é a área de círculo? Π vezes raio ao quadrado. Qual é o raio desse círculo? Metade de R. Então, menos π, o raio do círculo branco ao quadrado. Entenderam o que eu fiz? Deixa eu fazer aqui para vocês. Eu somei a área desse círculo, somei a área desse círculo, tirei isso aqui e depois diminuí o círculo branco, tá? Ficou horrível. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Jesus. Show. Bom,
Vamos fazer essa conta aí, né? Isso fica 2πr ao quadrado menos 2πr ao quadrado sobre 3 mais 2r ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso aqui pode cortar, vira 2. Menos πr ao quadrado sobre 4. Tá? MMC. MMC de 2, 3 e 4 é 12. 12 aqui vai ficar 24 πr ao quadrado. Aqui vai ficar 12 sobre 8 πr ao quadrado. Aí aqui vai ficar 12 com 2, 6, mais 6r ao quadrado raiz de 3, menos 3πr ao quadrado. Tá? Aí fazendo a conta, isso fica 24 menos 11 dá 13πr ao quadrado, mais 6r ao quadrado raiz de 3 sobre 12. Aí você coloca r ao quadrado em evidência, sobra 13π, sobra 6 raiz de 3 e sobra 12 com r ao quadrado na frente. Gabarito letra D de dado. Show, gente! Próxima questão. Se eu não me engano, é a última da AFA. Isso. Show! Questão 29. Considere no triângulo ABC abaixo os pontos P pertencente a AB, Q pertencente a BC, R pertencente a AC e os segmentos PQ e QR paralelos a AB e a AC. Tá? Então, esse cara é paralelo a esse e esse cara é paralelo a esse. Tá? Visualizou? Talvez eu deixe assim. Sabendo que BQ é igual a 3, QC é igual a 1, e que a área do triângulo ABC... Tá, vou tirar. Que a área do triângulo ABC é 8. A área de ABC é 8. Qual é a área do paralelogramo rachurado? Ele quer saber a área em centímetros quadrados. Somente com essas informações, tá? Vamos tentar? Show de bola. Então, vamos chamar isso aqui de X. Ou melhor, vamos chamar isso aqui de X. Vamos chamar isso aqui de Y. Tá? Automaticamente isso aqui vira X e isso aqui vira Y. Certo? Uma coisa que é importante é que você não precisa mais dizer nada. Como assim, professor? Não precisa dizer nada. Fica até melhor você chamar isso aqui de Y. Sabe por quê? Porque você percebe que esses dois triângulos são semelhantes? Olha aqui. Esse ângulo é igual a esse, que são paralelos. Esse ângulo é igual a esse, são paralelos, são ângulos correspondentes. Dois ângulos iguais já é suficiente para semelhança, certo? E como um daqui para cá triplicou, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Eu fui verificar aqui para ver se ele realmente deu essa lambuja aí, e deu, né? Se triplica daqui para cá, e eu chamo aqui de Y, aqui vai virar 3Y. E como é paralelogramo, aqui vira 3Y também. Caraca, professor, pois é. E daí? E daí que aqui é X, né? Então isso aqui mede 3x. Triplica, né? Aliás, perdão. Daqui para cá triplica. 3x. Show de bola. Então, todo esse cara aqui mede 4x. E esse cara aqui mede 4y. Caramba, professor. Pois é, cara. Incrível, né? Chama esse ângulo aqui de alfa. O que você me diz sobre 4x vezes 4y vezes seno alfa sobre 2? O que eu te digo sobre isso é que isso aqui dá 8, né? É a área do triângulo, né? Corta 4 com 2, aqui vira 2, 2 vezes 4, 8, cortou, deu 1, né? Então, x vezes y vezes seno de alfa é 1. Até aqui foi?
Beleza. Como é que você calcula a área de paralelogramo? A área de paralelogramo também pode ser calculada como lado vezes seno de alfa. Falei disso na aula de áreas. Só que eu posso deixar o 3 de lado e olha o que sobra aqui. Sobra exatamente o que a gente encontrou, né, professor? Exato. Então, isso aqui dá 1. 3 vezes 1 dá 3. Gabarito. Letra B de bola. Show de bola, gente? Sobe aqui comigo. Finalizamos essa lista da AFA, tá bom? Finalizada finalmente as questões AFA. Demorou, mas foi. Para mim, a questão mais fácil foi a 23. Brincadeira. Para mim, a questão 23 é uma questão que foi feita... Bom, eu não vou falar porque eu sou temente a Deus, mas foi coisa feia, gente. Foi coisa feia. Isso aí foi uma questão que o cara não tinha o mínimo de amor próprio e amor pelo próximo, tá bom? Então agora a gente vai mudar de vibe. Agora a gente vai fazer questões da Epicar. Ficaram faltando algumas questões e a gente vai terminar as questões da Epicar, graças a Deus, né? Então, show de bola? Beleza. Então, como é que vocês estão, gente? Tá indo tudo de boas? Tá indo tudo bem? Quem ainda tá aí? Fala comigo aí. Manda um salve aí. Outro salve. Vai lá. Aleph Nascimento, ainda tá aí? Jackson Teixeira da Silva. Nem me respondeu, né, rapaz? Agora eu que te peço aí. Responde aí, rapaz. Gabriel Teixeira. Lucas Silva. André Galdino. Simão Alves. Todo mundo de boa? Questão diabólica. Nem tinha visto o seu comentário ali, cara. Vão comentando aí, gente. Vai falando se tá tudo ok, se vocês estão conseguindo. Essas últimas foram bem, bem legais, né? Essas últimas a gente conseguiu saboreá-las, né? Por assim dizer.